A gente é o quê, afinal? Olá, queridos amigos e amigas do Kartoffelsalat, bem-vindos ao vídeo desta semana. O vídeo de hoje começa com um pequeno relato de algo que aconteceu comigo há algumas semanas. Estava eu em um bar conversando com uma pessoa proveniente da Inglaterra. E essa pessoa mora aqui há quase tanto tempo quanto eu. Estávamos nessa conversa debatendo um pouco sobre os choques culturais, sobre a nossa vida aqui, sobre todos os aprendizados que temos como imigrantes em terras germânicas. O papo não estava nada muito interessante, na verdade, mas algo naquela conversa estava me incomodando. E digo o que era que estava me incomodando. Essa pessoa proveniente da Inglaterra, enquanto falava de suas experiências, nunca usou em nenhum momento a palavra imigrante. Ela nunca se denominou como imigrante, algo que nós, nos nossos vídeos do Kartoffel, fazemos com muita frequência. Essa pessoa usava uma outra palavra, ela usava a palavra expats. E ali, enquanto conversávamos, mais ou menos no minuto 32 da conversa, comecei a notar que isso era uma constante e que aquela palavra me soava um pouco estranha. E aí, enquanto aquela pessoa falava e falava sem parar, a minha mente começou a divagar um pouco, algo que acontece com frequência na minha vida. Então, se um dia você estiver conversando comigo e perceber que eu parei de falar por muito tempo, ou se eu estiver olhando para o nada, saiba que eu estou nesses devaneios. Mas voltando ao caso. E aí, enquanto a pessoa falava, eu estava perdido nos meus devaneios, comecei a pensar em quem era aquela pessoa e por que ela era uma expat. E por que eu, que tenho quase as mesmas experiências que essa pessoa, me considero um imigrante. E aí, para minha surpresa, em um determinado momento, essa pessoa me incluiu no seu clube de expats. E aí pensei, será que eu também sou um expat? O que é ser um expat? O que é ser um imigrante? Acontece que fui no Google pesquisar a diferença dos termos expat e imigrante para saber onde que eu me encaixava. E isso foi o que eu descobri. Em uma rápida pesquisa no Google, achei o significado desses dois termos. Para a Wikipedia, expat é uma pessoa que temporariamente ou permanentemente reside em um país que não é o seu país de origem. Justo. Acho que é o meu caso. Posso ser considerado um expat. E aí fui procurar o que é ser imigrante. E achei o seguinte significado. Imigrante é uma pessoa que vive permanentemente em um país estrangeiro. Acho que também posso ser considerado um imigrante. E aí, porque essa pesquisa, na verdade, não me ajudou em nada, porque os termos são basicamente iguais. Não satisfeito com a minha pesquisa, utilizei outra ferramenta do Google, o Google Imagens. Escrevi expat e depois imigrante. Faça esse teste você também e você vai ver o que vai aparecer. Quando você procura expat ou expatriate ou expatriado no Google, você vai encontrar em sua maioria pessoas engravatadas, viajando, empresários falando no celular, bandeira de vários países juntas e se unindo, construindo algo melhor. É uma galeria de imagens variada, mas a primeira impressão que fica quando você vê é que ser expat significa algo positivo, muito bom. Agora, quando você procura o termo imigrante, as coisas são diferentes. Você vai achar fotos de imigrantes cruzando o deserto para chegar nos Estados Unidos. Você vai achar fotos de protestos contra e a favor à imigração. Você vai achar pessoas de tons de pele mais variados que não só o branco. Você vai achar pessoas de diversas etnias e nacionalidades. E aí que me veio a verdade. Usar o termo expat é apenas mais uma forma de você diferenciar por classe, cor e nacionalidade pessoas que são basicamente iguais. O inglês chato do bar, por ser branco, por ser da Inglaterra, por ter estudado numa universidade boa e por estar trabalhando em uma grande empresa aqui em Berlim, estava tentando se diferenciar de outros imigrantes, como ele, que talvez não sejam brancos, que talvez não venham da Inglaterra, que talvez não tenham um estudo universitário completo e que talvez não tenham um emprego em uma multinacional de Berlim e talvez trabalhem como garçom, ou talvez trabalhem entregando comida de bicicleta, ou talvez trabalhem limpando casas. Por mais que o inglês chato do bar não tivesse consciência que ele estava sendo preconceituoso, ele estava sendo preconceituoso.
porque o uso constante da palavra expat e a negação de ser imigrante estava querendo apenas afirmar essa montanha de privilégios que esse tipo de imigrante tem em relação a outros tipos de imigrantes. Então, queridos amigos, a lição do vídeo de hoje é simplesmente nós denominarmos as coisas pelo que elas são. Nós somos imigrantes, todos nós que moramos fora do nosso país de origem. Independente se viemos do Brasil, da Inglaterra, da Somália, da China, do Japão, dos Estados Unidos, do México. Temos histórias de vida diferentes, temos privilégios diferentes, mas somos imigrantes, temos que abraçar isso e nos defendermos como classe de imigrante. E ainda sugiro que a gente boicote o uso do termo expat ou expatriate, porque utilizando esse termo você está se colocando sem querer ou por querer em um patamar superior e ilusório em relação a todos os outros amiguinhos imigrantes. Esse vídeo foi muito mais político do que eu imaginava, mas deal with that!